Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus capítulo 24, versículo 15. Aqui, Jesus está falando do abominável da desolação ou do sacrilégio terrível, como traduz a Nova Versão Internacional. De quem falou o profeta Daniel está no lugar santo. Que lugar santo é esse? Há estudiosos que falam que esse texto trata de um futuro anticristo que irá se assentar no terceiro futuro templo de Jerusalém. Mas tal interpretação, que é defendida por futuristas defensores de uma escatologia circense, carece de sustentação bíblica. O pai da história eclesiástica do quarto século, Eusébio de Cesareia, acreditava que o cumprimento do abominável da desolação ocorreu no primeiro século depois de Cristo. Conforme suas palavras: quantos e quais males que de toda parte se abateram sobre o povo inteiro, como especialmente aos habitantes da Judéia sobrevieram as maiores desgraças. Quantos milhares de jovens, bem como de mulheres e crianças, tombaram pela espada, fome e inúmeros gêneros de morte. Quantas e quais as cidades judaicas sitiadas. Além disso, quais os males terríveis e mais que terríveis presenciados pelos refugiados, enquanto em metrópole bem fortificada, na própria Jerusalém, o modo como se desenvolveu a guerra e quais os acontecimentos peculiares, de que modo, enfim, o abominável da desolação prenunciado pelos profetas. Daniel capítulo 9, versículo 27, Daniel capítulo 12, versículo 11, e conferir em Mateus capítulo 24, versículo 15 e Marcos capítulo 13, versículo 14. Mas o texto não pode estar se referindo a um anticristo que irá se assentar no trono de Deus, ou sobre uma imagem sua colocada no templo. Nem sequer o anticristo é mencionado aqui. A expressão não diz abominação causada pelo homem da iniquidade, e sim a abominação desoladora. Outro problema em querer identificar um futuro governante mundial chamado anticristo, embora em nenhum lugar da Bíblia chame tal pessoa de anticristo, como o abominável da desolação, é que essa identificação impede os cristãos de obedecerem à ordem de Jesus de fugirem para os montes, conforme no versículo 16. Como os cristãos poderiam fugir para qualquer lugar se o alcance do poderio desse anticristo seria global? E mais, se o anticristo se assentar no templo de Jerusalém, isso implicaria dizer que Jerusalém já estaria sob seu controle total, o que tornaria ainda mais impossível uma fuga dos cristãos. Se o relato paralelo do Evangelho de Marcos estiver escrito na ordem cronológica, Marcos coloca o surgimento do abominável da desolação em Marcos capítulo 13, versículo 14, antes do surgimento dos falsos messias, em Marcos capítulo 13, versículo 21 e 22. Se a cronologia do relato de Marcos for a correta, então o anticristo não poderia vir antes dos falsos messias. Outra teoria menos plausível é o que podemos chamar de edição de Mateus. Segundo essa teoria, no passado, um profeta cristão profetizou que o imperador Calígula iria colocar uma imagem sua no templo e que os cristãos deveriam fugir. Décadas depois, Mateus, com medo de que algo semelhante pudesse se repetir, pegou a história do profeta e a inseriu nos lábios de Jesus. Assim, o abominável da desolação não iria acontecer de fato, conforme Jesus disse, mas era uma mera possibilidade. O problema com essa teoria é óbvio. Se Jesus realmente não proferiu a profecia do abominável da desolação, então a profecia bíblica é inventada, e isso destrói a sua credibilidade juntamente com a doutrina da inerrância da palavra de Deus. Além disso, a teoria se baseia em uma hipótese altamente questionável, pois não temos nenhum registro de um profeta desconhecido
que profetizou a fuga dos cristãos na época em que Calígula tentou colocar uma estátua sua no templo. A ideia que Jesus queria passar é de uma abominação relacionada com uma destruição. Ao menos, esse parece ser o sentido tanto etimológico do termo desolação, destruição, quanto contextual. O que é uma abominação para um judeu? O significado é um pouco difícil de traduzir, pois não se sabe ao certo se a expressão quer dizer que a abominação causa desolação. E assim, a tradução poderia ser: a coisa abominável causa desperdício, ou então, abominável devastador. De qualquer modo, se quisermos estabelecer o significado dessa expressão, devemos recorrer ao Antigo Testamento. Não devemos abrir mão de que a Bíblia deve interpretar a Bíblia para não ficarmos lançando especulações à palavra de Deus. Devemos procurar a fonte de onde Jesus tirou essas palavras. No vocabulário do Antigo Testamento, o sentido é o de profanar algo sagrado ou profanar a verdadeira adoração a Deus. Não sacrifiquem ao Senhor seu Deus um novilho ou uma ovelha em que haja imperfeição ou algum defeito grave, pois isto é a abominação ao Senhor seu Deus. Deuteronômio capítulo 17, versículo 1. Mas o contexto de Mateus 24 sugere fortemente que Jesus extraiu a expressão não de Deuteronômio, mas do livro do profeta Daniel. Assim, se quisermos extrair o real significado da expressão, devemos recorrer ao livro desse profeta. O próprio Jesus fez referência a Daniel quando disse de que falou o profeta Daniel. E quem lê entenda, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Se Jesus estivesse extraindo suas palavras do livro de Deuteronômio, teria dito que de falou o profeta Moisés, pois Moisés foi o autor de Deuteronômio. Assim, devemos consultar essa expressão no profeta Daniel para que possamos entender o sentido dela. Essa expressão aparece em alguns lugares do livro de Daniel. Vejamos: e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Daniel capítulo 11, versículo 31. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Daniel capítulo 12, versículo 11. Perceba que nesses textos a abominação desoladora está conectada com a remoção do sacrifício. Sendo assim, Daniel estabelece o significado da expressão. A abominação desoladora envolve extinguir o sacrifício do templo, removendo o sacrifício diário. Grant Osborne também falou algo parecido. Essa expressão, a abominação que causa desolação, retrata o sacrifício desolador que devasta ou acaba com o culto a Deus. Como Jesus sabia que o exército romano iria acabar de vez com os sacrifícios do templo e com a cidade santa de Jerusalém, então ele chamou o exército romano de abominação desoladora. Que Jesus se refere ao cerco de um exército como sendo o abominável da desolação, fica mais claro ainda quando ele faz referência a Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27. O versículo 26 diz: e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Daniel capítulo 9, versículo 26. Veja que Daniel fala que após a morte do Messias viria um povo, exército, e iria destruir a Jerusalém e o templo. De fato, essa profecia de Daniel aconteceu com muita precisão. Tempos depois do Messias ser morto, o exército romano destruiu a cidade e o templo. Ora, uma vez que Jesus se refere à abominação desoladora
e pede para se consultar Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, e este faz referência a um exército que destruirá a cidade de Jerusalém e o templo. Então, a conclusão mais provável é que esse abominável é o exército pagão romano, que irá causar a desolação da cidade e do templo na guerra judaica. É por essa razão que nenhum evento anterior à guerra judaica poderia ser o abominável da desolação. Agora, resta saber se há alguma outra passagem paralela nos evangelhos sinóticos que faça referência à expressão abominação desoladora. É interessante que nas passagens paralelas de Marcos e Lucas, essa expressão não aparece. Ao invés dela, Marcos usa as palavras situando onde não deve estar, em Marcos capítulo 13, versículo 14. E Lucas, escrevendo para gentios, parafraseou a expressão por: mas quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, em Lucas capítulo 21, versículo 20. Na versão do Evangelho de Lucas, percebemos que o evangelista traduz esse hebraísmo manteano para o público gentílico do seu evangelho. Lucas disse: mas quando virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Em Lucas capítulo 21, versículo 20. O verbo sitiada ou cercada, usado aqui em Lucas, é um particípio que seria melhor traduzido como quando virdes Jerusalém sendo cercada ou sendo sitiada de exércitos. Mateus usa a expressão a abominação da desolação, porque escreveu o seu evangelho para judeus que conheciam essa expressão, em Daniel capítulo 11, versículo 31 e Daniel capítulo 12, versículo 11. Mas Lucas já traduz a ideia para seu público gentil. Note que Lucas fala que o que vai causar a desolação é o exército romano. E o interessante é que Lucas usa a expressão semelhante à de Mateus, quando virdes. Mateus disse: quanto, pois, virdes? Jesus estava falando que quem vai profanar a cidade santa e o templo sagrado eram os romanos, através de uma grande desolação, destruição. Ao relatar quando o general romano Pompeu tomou o templo de Jerusalém, Joséfo nos conta que, entre as desgraças ocorridas nesta época, nada foi mais doloroso para a nação judaica do que a profanação do lugar santo por olhares estrangeiros, lugar que até então se mantivera oculto na visão de fora. E é bem verdade que Pompeu entrou no templo, no lugar onde somente o sumo sacerdote tinha o direito de penetrar segundo a religião, e examinou o que estava dentro: o candelabro, as lâmpadas, a mesa, os vasos das libações, os turíbulos, tudo que havia em ouro maciço, uma enorme quantidade de aromas interpostos, o tesouro sagrado com um monte de 2.000 talentos. Mas Pompeu não tocou em nada de tudo isso, nem em qualquer um dos objetos sagrados. E um dia somente depois da tomada do templo, deu ordem aos guardas que a limpassem e celebrassem os sacrifícios habituais. Flávio Josefo. Outro testemunho poderoso que confirma a leitura preterista de que o abominável da desolação é o exército romano que iria desolar Jerusalém vem novamente do próprio Josefo. Na verdade, a mais antiga interpretação de Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, apoia o ponto de vista preterista. Veja como Flávio Josefo, em Antiguidades, capítulo 10, versículo 11 a 7, aplica o abominável da desolação de Daniel aos romanos. Da mesma maneira que Daniel também escreveu sobre o governo romano, que nossos pais deveriam ser desolados por eles. Ademais, no seu livro Guerras, capítulo 6, versículo 10 a 1, Josefo usa o verbo aremote, que é a forma verbal da palavra eremócios,
usada por Mateus para desolação, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Aqui temos um testemunho histórico poderoso que confirma a exegese preterista. Agora, com relação a estar no lugar santo, cabe investigarmos o que se refere à expressão grega hagios topos, lugar santo. Há quem diga que ela seja uma referência ao Templo de Jerusalém. Pode ser, mas a passagem paralela de Lucas capítulo 21, versículo 20, parece incluir não só o templo, mas a cidade santa, Jerusalém. Sabemos que Jerusalém e o templo eram sagrados para os judeus. Que Jerusalém era tida como uma cidade sagrada fica claro à luz de várias passagens bíblicas, como as que encontram em Neemias. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a cidade santa. Neemias capítulo 11, versículo 1. E também em Daniel, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Daniel capítulo 9, versículo 24. Assim, uma vez que Jerusalém também é chamada de um lugar santo, então Jesus estava dizendo que quando virem o exército romano cercando Jerusalém, os discípulos deveriam fugir enquanto houvesse tempo. Por fim, a queda do templo judaico em 70 d.C. não é apenas um acontecimento importante do ponto de vista histórico, mas também para a história redentiva. Quando Deus derrubou o templo, ele estava demonstrando que o antigo pacto foi embora e que agora uma nova era, baseada no novo pacto, se estabeleceu. Deus agora estava demonstrando que a nova religião não estava mais ligada ao templo, às cerimônias ou ao sacerdócio do Antigo Testamento. O novo templo é Cristo. Os rituais são a obra de Cristo na cruz, e ele é agora o sumo sacerdote. O evento de 70 é uma profecia já cumprida que pode servir como modelo para o julgamento futuro de Deus sobre o mundo, mas não como um futuro cumprimento profético. E por último, quem lê entenda. Aqui não é Jesus quem diz isto. É uma nota feita pelo evangelista Mateus de que quem for ler o texto sobre o abominável da desolação deveria entender pela consulta do profeta Daniel o que a expressão quer dizer. Na Bíblia, Comentários SBB para Exegese e Tradução, consta o seguinte comentário sobre essas palavras. Em alguns casos, será necessário dizer, nota do autor, que o leitor entenda ou explique o que isso quer dizer.